Olá, fãs de mistério! Meu nome é Gabi e eu vim aqui contar relatos sobrenaturais para vocês. Se inscrevam, curtam, comentem o que vocês acharam e se quiser enviar o relato de vocês, o e-mail vai estar aqui na descrição. Pode enviar e, por favor, só identifiquem no começo se vocês querem que o nome de vocês seja dito ou não. Se não quiser, não tem problema, eu vou manter o anonimato total. Vamos ao relato de hoje? A prima maligna. A moça que mandou o relato de hoje não quer ser identificada, então ela pediu para a gente chamar ela de Nina. A Nina conta que nasceu, cresceu e mora até hoje no Maranhão, mas ela não quer que a cidade seja identificada também. Ela sempre foi uma menina muito mimada e ela reconhece isso, mas ela é a filha caçula, sobrinha e neta dos dois lados da família, tanto o pai quanto a mãe. E por isso ela sempre foi muito amada, querida. E com isso ela, inclusive, nunca conheceu o mal. Ela sempre achou que todo mundo era bonzinho, todo mundo era incrível, assim como a família a tratava. Aos 16 anos, pela primeira vez, ela ouviu falar em uma prima chamada Vilma, que morava no mesmo estado, mas em outra cidade. E a Vilma avisou que ia visitar a família, porque fazia muito tempo que ela não via ninguém. A Vilma tinha por volta de 30 anos e parecia que ninguém da família queria ela por perto. A Nina não entendeu nada. Mas o pai dela ficou com pena e chamou a Vilma para passar uma temporada na casa deles. O tempo que ela ia ficar na cidade, ela ficou na casa da Nina e dos pais. À primeira vista, a Vilma se mostrou uma pessoa fantástica e a Nina se apegou rapidamente. E assim elas ficaram muito próximas, muito rápido, e até aí ficou tudo bem. Porém, o que ela não percebeu, por ser uma pessoa muito ingênua, muito querida, muito doce, é que ninguém queria a presença da Vilma porque ela era uma pessoa muito má. E ela não conseguiu enxergar isso de cara. Por terem se apegado muito rápido, as duas conversavam bastante. E Nina ficou penalizada porque a Vilma falou que ninguém queria se aproximar dela, ninguém mantinha proximidade, ninguém queria ficar perto dela em momento nenhum, porque ela tinha uma doença psiquiátrica. Então, por perceber que realmente todos se afastavam dela muito rápido, a Nina quis dar todo o apoio, toda a assistência à prima. Ela ficou penalizada pela história, ela entendeu que havia preconceito e ela acabou ficando muito próxima, mesmo que todos os outros parentes se afastassem a todo custo. Mas aí é que veio o engano. A Nina conta que ela era maligna, com letras maiúsculas, e ela demorou a perceber isso, infelizmente. Ela fazia mal a tudo e a todos, e por isso que ninguém queria ficar perto dela. Ela fala, inclusive, que ela não usa um adjetivo mais apropriado para descrever a Vilma, porque senão esse vídeo poderia até ser bloqueado. Gente boa, hein? Nesse ponto, a Nina começou a ficar mais atenta. Ela percebeu que não era só porque ela tinha uma doença psiquiátrica que as pessoas se afastavam dela. Ela realmente era uma pessoa má. Ela falava muito mal das pessoas pelas costas. Ela falava da casa das pessoas, da comida. Ela era, ela foi acolhida e ainda assim ela só destilava veneno onde quer que ela passasse. E ela começou a ficar desconfiada. Tentou se afastar, mas ela já estava muito apegada a essa altura e acabou que foi ficando. Mas ainda assim, ela se perguntou, bem, se ela fala de todo mundo pelas costas, por que não eu, né? Então, ela ficou mais atenta a isso, porque ela tinha certeza que ela também era uma vítima da malícia da Vilma. Então, começou a cair a ficha e ela ficou um pouquinho mais atenta em relação a isso. Um outro ponto que a Nina começou a observar é que ela sempre se vitimizava com essa tal doença psiquiátrica. Ela não dizia o que era, mas ela sempre usava isso como argumento para tudo. E ela começou a ficar de orelha em pé, porque quando entrava algum assunto que ela não queria responder, não queria falar a respeito, ela sempre colocava essa doença no meio do assunto para desfocar do assunto principal, qualquer que fosse. Mas ainda assim,
a Nina foi muito boazinha, muito inocente e baixou a guarda. E ela ainda assim queria ajudar a prima. Ela sabia o quanto de preconceito essas pessoas sofriam, né? As pessoas que sofrem de doenças no geral, e principalmente as doenças psiquiátricas que são, como eu disse, de certa forma invisíveis. E ela queria ajudar, mas ficava muito difícil porque a própria Vilma não se ajudava. Então, como é que a Nina ia ajudar alguém que não queria ser ajudado? Nina sabia que a Vilma não tinha obrigação de citar o nome da doença, mas ela começou a desconfiar, pois a Vilma estava morando na casa dela, ela nunca viu ela tomar medicamento nenhum. Todas as vezes que alguém perguntava o nome da doença, ela desconversava. Mesmo a Nina, que estava achando que era amiga dela, ela não falava a respeito, ela nunca citou um nome. E pessoas aleatórias perguntavam o nome do médico que ela se tratava e ela sempre dizia nomes diferentes, nome e sobrenome de médicos que nem existiam. Então, assim, ela sempre citava nomes completamente aleatórios. E aí a Nina começou a entender que ela usava essa desculpa para encobrir as besteiras que ela fazia, que não eram poucas. Em resumo, ela não tinha doença nenhuma. Ela simplesmente inventou isso para que ela pudesse fazer o que bem entendesse sem sofrer as consequências. O caos maior começou quando a Nina flagrou a Vilma chutando um filhotinho de cachorro na rua. E ela nem conseguiu raciocinar. Ela partiu para dar uma coça na prima, independente dela ser mais velha. E ela só não conseguiu fazer isso porque um rapaz que estava passando no momento conseguiu segurá-la. E não é por nada não, mas se fosse comigo não tinha ninguém que segurasse. Seria uma coça muito bem merecida. Eu passo o pano pra você, Nina. Um certo dia, Vilma do nada chegou com um blush de presente pra Nina. Ela achou estranho, porque elas estavam brigadas por causa desse último acontecimento, né? Que ela tentou agredir a prima, com razão. Né? Cá entre nós, com razão. Mas ela achou que ela só queria selar a paz entre as duas e recebeu. E aí ela usou. Só que na hora que ela usou, no primeiro uso, uma única vez, ela teve uma alergia muito forte. Ela ficou com uma mancha muito proeminente no rosto. E ela achou esquisito, porque ela já tinha usado aquela marca. Vários produtos, inclusive, da mesma marca. E nunca teve problema nenhum. Ela teve com aquele blush. Mas ela pensou que era algum lote que deu errado e deixou pra lá. Porém, no outro dia, a Vilma chegou com o mesmo blush, da mesma marca, da mesma cor. Nina achou esquisito, recebeu, agradeceu e guardou. Só que ela não ia usar mais, né? Claro, porque se ela já teve alergia ao primeiro, não fazia o menor sentido ela usar novamente. No outro dia, a mesma coisa, o mesmo blush, da mesma cor, da mesma marca. Nina disfarçou, esperou a Vilma sair de casa, né? Da casa dela, na verdade, que ela estava hospedada lá, e jogou os 3 blushes fora. Não contou nada, fingiu que não tinha acontecido nada e jogou fora. E seguiu tratando a alergia. Ela usou alguns medicamentos e o rosto dela voltou ao normal. Em seguida, nas palavras dela, lá vem a infeliz com mais 3 presentes. Dessa vez eram 3 pulseirinhas de miçangas, lindinhas, porém 3 iguais. Só que dessa vez ela deu elas juntas. E depois disso ela seguiu dando presentinhos, sempre em trios. E ela não estava entendendo nada. A Nina não estava entendendo nada. Porque ela sempre fica me dando presentes. Não é meu aniversário, não é nenhuma data comemorativa. E ela fica me dando presentes em trio. Por quê? E aí, só que ela ficou desconfiada com a alergia que ela teve ao blush. E ela não usou mais nada. Nem vestiu, não usou as pulseiras, não usou mais maquiagem, não usou mais nada que veio daquela mulher. Quando finalmente faltavam alguns dias para a Vilma ir embora, a Nina olhou para ela, uma certa tarde, e viu uma figura, um vulto,
ao lado dela, uma figura humanoide, e ela ficou apavorada. E a casa dela, que antes tinha um ar feliz, era uma casa leve, era uma casa tranquila, ficou uma casa pesada, ficou um ambiente esquisito, e ela ficou muito cismada com aquela mulher. Mas ela não falou nada pro pai dela, porque ela sabia que o pai dela era extremamente cético e não ia acreditar naquilo. Então ela preferiu pedir a avó dela para ir dormir alguns dias na casa dela, e assim ela fez. Ela pegou as coisinhas dela e foi dormir na casa da avó até que a Vilma saísse da casa dela. Assim que ela foi embora, a Nina voltou para casa e ela percebeu que vários objetos ela não tinha tido tempo de jogar fora. Então, antes de jogar fora, simplesmente jogar fora, ela procurou um amigo que estudava religiões. Ele não era de uma religião específica, ele era estudante, e ela relatou tudo, e ele falou que o que ele crê é o seguinte, que ela é de alguma religião que ele não conseguiu decifrar, mas alguma religião que não prega o bem, e provavelmente esses presentes que ela dava sempre em trio era como se fosse uma afronta ao catolicismo, que seria uma afronta direta à Santíssima Trindade. Então, por isso que ela sempre dava 3 presentes seguidos, 3 presentes iguais, porque isso simbolizava a afronta que ela estava tendo com a religião que é conhecida como pregar o bem sempre, né? Então, ela não pensou nem meia vez. Ela nem pesquisou se isso era verdade. Ela não pesquisou se tinha fundamento. Ela simplesmente pegou tudo que tinha, levou para o quintal, que era o único lugar que ela tinha para fazer isso. Tinha os tijolos encostados num canto. Ela fez uma barreirinha de tijolos e jogou tudo lá para tacar fogo. O problema é que naquele dia não estava ventando. A barreira que ela fez de tijolos era relativamente alta. Ela jogou álcool, jogou um fósforo e não pegou. O fogo não pegou. Ela tentou algumas vezes seguidas e não queimou. Nada, o fogo simplesmente não acendia. E aí ela procurou pela casa vários produtos inflamáveis, jogou e o fogo não acendia. Ela só conseguiu, depois de mais de 1 hora de tentativa, acender esse fogo com acetona. Ela disse que foi a última cartada dela e ela conseguiu acender esse fogo. E aí ela achou, ótimo, tá tudo tranquilo, agora eu vou conseguir me livrar disso, né? Mas não, mais de 1 hora que o fogo estava aceso e não queimava. E ela ficou sem entender nada, porque aquilo era fisicamente impossível. Objetos, na sua maioria plásticos, e o fogo não queimava. E ela continuou mantendo o fogo aceso, jogando acetona, né, para não deixar nem ele baixar e nem apagar. Ela continuou acrescentando acetona e o fogo aceso e nada queimava. E ela ficou, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque não existe a menor possibilidade disso acontecer. 1 hora com esse fogo ligado e nada queima, é muito estranho. A Nina conta que a parte que mais deu raiva nela foi a audácia que a Vilma teve em dar uma santinha em plástico também. Ela disse que não sabe identificar que santa era, porque ela não é católica, mas ela detesta esse tipo de coisa, de você afrontar uma religião de outra pessoa, de você afrontar, de você ir contra a fé de outra pessoa e colocar alguma coisa macabra, alguma coisa ruim, alguma coisa, sabe, maligna em um objeto de fé. Então ela ficou muito chateada com isso, mas infelizmente ela não pôde ficar com a santa porque ela não sabia o que a Vilma tinha colocado lá e muito menos dar para outra pessoa, porque ela não sabia quais seriam as consequências para a pessoa que iria receber. Depois de mais de 1 hora com aquele fogo aceso, sem nada dos objetos plásticos queimarem,
ela lembrou de uma oração que uma tia dela tinha ensinado ela na infância, que era uma oração de São Miguel Arcanjo. Ela não lembrava, ela não tinha decorado a oração, mas ela tinha trechos na memória dela. E então ela pesquisou e ela achou a oração exata. Ela fez a oração, 1, 2, 3. Na quarta vez que ela fez a oração repetidamente, colocando toda a fé que ela tinha naquele momento, ela percebeu que as coisas finalmente começaram a derreter. Devagar, mas começaram a derreter. E aí, quando esses objetos começaram a derreter, ela começou a sentir as pernas fracas. Ela foi caindo, ela estava sozinha em casa. E ela foi caindo, ela foi segurando na parede, ela foi segurando onde dava. Ela estava no quintal sozinha, não tinha nada, não tinha uma cadeira, não tinha nada. Só aquela fogueira. E ela caiu. A sorte é que ela não estava tão perto da fogueira, mas ela caiu deitada no chão. Ela não chegou a desmaiar, mas ela ficou completamente transtornada com aquilo. Mas ela não perdeu a fé, não perdeu a vontade de eliminar aquilo. E ela continuou lendo e relendo a oração até que tudo estivesse derretido. Então, finalmente, tudo derreteu depois de algumas horas e ela ainda ficou jogando sal grosso em cima da mancha que ficou dos plásticos derretidos. Ela sabe que não é o ambiente ideal para fazer, né, isso dentro da casa dela, mas era o que ela tinha naquele momento. Mas ela se livrou e nunca mais aconteceu nada na casa dela. E ela deixou um recado que eu vou ler nas palavras exatas da Nina. Já passaram alguns anos. Hoje continuo sem religião, mas estou procurando algo que me adapte. E aprendi que a fé é sim um instrumento muito forte e tento manter a minha da melhor maneira possível. Quanto à maligna, não tenho mais notícias e nem quero. Como dizemos na minha cidade, se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Mas vou dar mesmo assim. Nunca confie em ninguém sem conhecer muito bem. Não importa se é parente, amigo, amigo de amigo, ou seja lá o que for. Não aceite nada de ninguém que você não confia de olhos fechados e mesmo assim mantenha os olhos entreabertos se você confiar na pessoa. Não caiam na besteira que caí. Essa história me serviu para duas coisas: confiar desconfiando e jamais aceitar simpatia como moeda de troca, como se a pessoa fosse boa apenas por isso. As pessoas interpretam, e tem gente que é tão boa nisso que você nem sempre consegue decifrar a real personalidade. Fiquem sempre alertas. E é isso.